Amigas e amigos, um dado importante para a gente refletir é a intensificação do uso dos epítetos antipetistas pela direita. É petista para cá, lulopetismo para lá. Evidentemente que isso tem um componente eleitoral, isso é boca de urna, estão pedindo votos para o programa de governo da direita 24 horas por dia, descaradamente. Agora, tem um outro elemento fundamental para a gente considerar e refletir, que é para abater o moral da chamada militância. É assim que eles tratam, são os militantes, os adeptos do Lula, os apoiadores do Lula, o lulopetismo, epítetos. Isso, ao longo da história, a direita sempre utilizou isso. Falei em outras ocasiões aqui daquele povo, vou falar de novo, o YouTube me censurou, correndo o risco de ser censurado novamente, os judeus que foram perseguidos na Rússia czarista. Uma história muito bem contada aqui, Maurício Grabois, a origem da família dele é lá do Império Russo. Estiveram lá naquele processo dos pogroms, o terror anti-judeu. Isso foi muito usado depois na Guerra Civil, logo depois da Revolução Russa de 1917, a Revolução Socialista de 17, e depois o Adolf Hitler usou o modelo. É o povo. Naquela época era isso aí, os judeus é o povo. Aqui no Brasil nós tivemos os negros, a população indígena. Tem a mesma lógica. Essas coisas que a gente vê por aí do racismo, Isso foi propagado, o negro é isso, o negro é aquilo, as piadinhas, para abater o moral. Também isso foi muito usado nos doicode do regime dos latrocidas de 64, ou seja, reduzir o ego das pessoas a frangalhos. É a mesma lógica, petista, lulopetismo, petismo. Por trás de tudo isso, eu sempre digo aqui, isso aí é epíteto, é acrônimo. Por trás de tudo isso aí tem comunistas, socialistas, patriotas, democratas em geral. Tudo é petista para eles. É o epíteto, repito. Por isso que eles ficam falando petista. E, consequentemente, eles procuram empurrar isso goela abaixo da chamada opinião pública para dizer, são pessoas que não pensam, fanáticos, que seguem aí o demiurgo de Garanhuns. Esse aí, que saiu lá de Garanhuns, pequenininho, demiurgando em cima de um pau de arara. Vamos demiurgar em São Paulo, vamos lá em São Paulo demiurgar. E vem aqui demiurgar contra as elites, contra essa turma toda, essa direita, esses aí, os golpistas e tudo mais. O Estadão, a turma aí da gravata, como diz o povo, os gravatas. Vem aí esse pau de arara demiurgar contra os gravatas. O tratamento é esse, como eles trataram quem ousou se levantar contra a escravidão, contra o colonialismo e etc. Tudo isso que a gente sabe, a história do Brasil, o fio da história do Brasil. Aquela história que eu falei aqui do intelectual, o intelectual de direita. Como é que a pessoa pode ser intelectual e de direita ao mesmo tempo? Eu sou intelectual, sim senhor, mas o senhor votou em quem nas eleições passadas? Votou no Aécio Neves? Sim senhor, votei no Aécio Neves. Votou no José Serra? Sim, votei. E no Fernando Henrique também? Votei, sim. No Alckmin? Votei. E no Collor também votou? Sim. Então você não é intelectual. Não é intelectual. Por trás de tudo isso aí, está isso que eu acabei de dizer, povo, os escravos, os judeus, o trabalhador. O senhor é a favor de punir a turma da Operação Lava Jato que fica varrendo Caixa 2, corrupção para debaixo do tapete? Não, somos todos Sérgio Moro. Viva Bolsonaro, Heil Hitler! Então o senhor é um intelectual, o senhor conhece a história, a filosofia, Conheço. Você não é intelectual coisa nenhuma, você é um vigarista. Não tem nenhuma possibilidade da pessoa ser intelectual e você defender tudo isso aí. Nesse sentido, tem aí um editorial do jornal O Estado de São Paulo que ilustra exatamente tudo isso que eu estou dizendo aqui, que diz, outro ataque contra petistas, ali, prestem atenção nos epítetos. Ainda são obscuras as circunstâncias do ataque a tiros ao acampamento de apoiadores do ex-presidente Lula da Silva. Lula não tem nome, é o demiurgo.
né, em Curitiba, mesmo que tenha sido um ato isolado de algum fanático antipetista, precisa ser apurado, aquela história, né? Pega um diabo qualquer aí, pune esse diabo, né? Senão eles ficam aí falando disso aí e tal, e vão dizer que nós que somos os responsáveis, vão descobrir as nossas digitais e mostrar por aí, as digitais aqui do Estadão, da Operação Lava Jato, do Jair Bolsonaro, do Grupo Globo, né? Essa história. E ficam falando nisso, é como querendo dizer o seguinte, aquela turma de fanáticos lá, vocês não dão ouvidos para aquela turma lá. Ou, de outra forma, tentam dizer também para alguns, né? Gente, sai dessa vida. Vem pra cá, esse negócio de Lula. Lula é um condenado, é um criminoso comum. Vem pra cá, que aqui tem coisas boas para vocês. Eu comentei aqui a coluna do Merval Pereira, dizendo que a Gleisi Hoffmann não está à altura de presidir o PT. Talvez ele esteja. Chega lá, um ratãozão, né? Aqui agora eu sou o presidente do PT e tal. A turma sai correndo, um ratão daquele, com os dentões pra fora, né? Como rugindo, como um rato vulcânico, né? Rugido vulcânico. Né? Devorador, destruidor, parasita. Talvez até mude o nome, né? É um sonho deles. Agora deixou de ser aqui agora o PT, vai ser o PGG. Partido do Grupo Globo. Né? Para a gente tem que observar essas coisas e tirando as conclusões, fazendo a síntese de que falava o Gramsci, que eles vivem aí dizendo, não, eu falei aqui recentemente de um artigo no Estadão, né? Marxismo gramsciano. Eles têm um medo disso, Gramsci dizia, né? De fazer síntese. Você pega uma coisa, põe em contradição com a outra e tal, e você tira uma conclusão. Isso significa pensar, raciocinar. Deus me livre esse povo pensando, raciocinando, escravo pensando. Né? Prossegue aqui o editorial do Estadão. Aquele incidente do Sul, falando dos tiros lá no Paraná, na caravana do Lula, permanece sob investigação e quanto mais demora a conclusão do inquérito, maior será a exploração política do caso, né, o que nada contribui para serenar os ânimos e isolar os radicais de parte a parte. Ou seja, um sinal de igualdade, né? Pega um diabo desse aí, prende e tal, antes que eles descubram as nossas digitais e mostrem para o povo. Nós já descobrimos, na verdade. O problema é que a gente fica falando, tem digital aqui do Sérgio Moro, tem digital do Deltan Dallagnol, do Carlos Fernando Santos Lima, do Grupo Globo, do Grupo Estadão, dos golpistas, do PSDB, da turma do PSDB, tem aí digitais dessa turma toda. Gente, aqui ó, digital aqui dessa turma aí, antes que eles fiquem falando isso, acabe logo com isso. A mesma lógica que fala aqui, o editorial fala do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, do PSOL, né? Até agora não apuraram, tem que apurar, pega um diabo qualquer aí logo, antes que a coisa vai ficando aí, né, cada vez mais comprovada de quem são, né, quem são os responsáveis por tudo isso, os autores intelectuais desses crimes. Diz aqui, ajudam a consolidar uma atmosfera de enfrentamento como se houvesse uma guerra em curso, sensação que só interessa aos inimigos da democracia travestidos de democrata. Nós somos travestidos de democratas, inimigos da democracia, porque a gente fica falando, gente, os autores aqui desses crimes têm um sentido ideológico aqui, os epítetos antipetistas, né, são os mesmos usados pelo czar da Rússia, pelo Hitler na Segunda Guerra Mundial. E prossegue aqui ainda, a julgar pelo que se diz nesses depoimentos, trata-se de um caso isolado e não de algo premeditado. É isso aí, né? Um caso isolado. Pega o diabo aí logo. Aparenta ter sido um ato intempestivo, resultado de crescente intolerância cultivada por extremistas, petistas e antipetistas, epítetos aí, que os petistas são os responsáveis pelos atentados. A mesma coisa da história do estupro, né? A vítima estava de saia, estava de short, andando na rua sem a companhia de um homem. Por isso que ela foi estuprada. A culpa é dela. É a mesma lógica, é a direita. O pensamento da direita é isso aqui. A gente fala e quando a gente vai analisar de perto, com lupa, o que eles pensam, o que eles dizem, a gente constata tudo isso. Prossegue ainda já para os cavilosos que esperam transformar Lula da Silva, não tem nome, um criminoso condenado em mártir da democracia. Os tiros contra um acampamento petista em Curitiba foram rapidamente tomados como evidência de que o ex-presidente e seus simpatizantes são vítimas de uma conspiração global das elites.
É isso, né? Querendo fazer ironia aqui, como se eles não tivessem, como se não houvesse uma conspiração. Eles conspiram contra o povo desde que existe elite, povo, direita e povo, né? Isso é evidente, claro, as digitais que eu tenho falado aqui, né? E a coisa prossegue por aí, né? Aí eles insistem exatamente nessa questão dos epítetos, porque vai atendendo às conveniências, nessa delação do Palocci, por exemplo. Por que isso apareceu agora? Qual o sentido disso? O Palocci foi falar lá das... Dr. Sérgio Moro, eu sei disso, sei daquilo, sei da Globo, sei do Mossack Fonseca, sei mais, não sei mais o que, tal. Aí qual foi a resposta do Ministério Público? Não, isso aí não interessa pra gente, não. Isso aí são fofocas de Brasília, termo usado pelo Carlos Fernando dos Santos Lima, fofocas de Brasília. Você vai entregar o que a gente quer ou não vai entregar? Como ele não tem o que entregar, não tem. O que ele vai ficar falando? Eu falei com o Lula, falei com não sei o que, falei com a Dilma, e não sei mais o que, tal, aquela ladainha que a gente vê lá. É isso, né? Reduz o ego das pessoas a farrapos e depois vão lá. E aí, vai falar ou não vai falar? Doicode, técnica do doicode. Se você falar, aqui você tem umas benesses aqui que não acaba mais. Você vai usufruir de todo o dinheirama que você roubou. Se você não roubou, a gente arruma aí um dinheiro que você roubou, entre aspas, e você vai usufruir disso. Agora, se você não falar, meu amigo, a masmorra lhe aguarda. É desse jeito. A mesma coisa aí do Renato Duque. Tem o editorial do Globo hoje, o título diz o seguinte: delação de Duque é nova ameaça a Lula e ao PT. O que o Duque teria a dizer? Ele já falou de Caixa 2 na delação dele. O que eles fizeram com o Caixa 2? Aqui é Lava Jato falando. Editorial do Globo é Lava Jato, literalmente Lava Jato, não tem o que tirar nem pôr. Que dizem que o ex-ministro Antônio Palocci, por exemplo, deve ter relatado à Polícia Federal e já contou num testemunho não formal ao juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, que no fim do seu segundo mandato, Lula reuniu com Dilma, sua candidata, e o então presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli, estabeleceu que o programa megalomaníaco de construção no Brasil de sondas para explorar o pré-sal geraria propinas para financiar a campanha da pupila. Os epítetos, tem epíteto, esse negócio de furar pré-sal, procurar pré-sal, isso é megalomaníaco, megalomania. E o Palocci estava lá, eu não vi eles combinando corrupção, tal. Eles estavam falando de pré-sal ou de corrupção? Não, é de corrupção. O senhor jura? Jura por Deus? Juro. Jura sobre a Bíblia? Juro. Aí diz mais aqui, há diversos relatos sobre esquema, outros relatos, Isso é a indústria da delação premiada, as delações combinadas. Caixa 2 que é bom, apurar, abrir o caixa preta do Caixa 2, não, aí não. É a mesma coisa da denúncia da Raquel Dodge, agora, recente, falando de Caixa 2. E se eles vão usar de acordo com as conveniências deles. Agora nós queremos saber do Caixa 2, os petistas. Aí que tá, Os epítetos é exatamente por isso que a gente cobra. A gente cobra aqui, queremos saber do Caixa 2, queremos saber. E a Lava Jato? Vão punir a Lava Jato ou não vão punir a Lava Jato? Porque varreu corrupção para debaixo do tapete. A questão das contas, CC5, Operação Banestado, bilhões passando embaixo do nariz deles. E eles, cadê a corrupção? O pessoal aí do Mensalão teve corrupção? Aí o pessoal, não, acho que não. Teve aqui teoria do domínio do fato. Não, então precisam inventar um outro negócio aí qualquer e tal. Que tal Petrolão? Ah, boa, Petrolão. Sim, mas doutor, olha o dinheiro saindo aí, ó. Não, eu estou procurando aqui Petrolão, Mensalão. Sim, mas aqui tem Caixa 2. Não, é Petrolão, não é Caixa 2. Prossegue aqui o Globo. Por certo, foi grande sucesso do ponto de vista da corrupção lulopetista, as sondas para tirar o pré-sal, corrupção, lulopetista, epíteto, na delação, Duque poderá explicar, ele já está dizendo aqui, o que o Duque tem que fazer. Na delação, o Duque poderá explicar com detalhes por que concluiu que Lula era o chefe da organização criminosa que saqueou a Petrobras, com ramificações do setor elétrico. Quem saqueou a Petrobras? Como é que é o negócio do saque da Petrobras? O Clube do Bilhões, mostrei aqui, tem Globo metido nisso,
Ó, o livro do Mário Carneiro aqui, que eles roubaram a NEC, o Grupo Globo. Tem outras denúncias aí contra o Grupo Globo também, né? Mossack Fonseca. Tem dados aí, tem mais do que um PowerPoint sobre a Globo. A gente podia pegar os documentos da Receita Federal, da CPI, né? E outras coisas mais que tem contra o Grupo Globo, né? O relatório que circulou na Petrobras em 2000, que eu já falei aqui, falando do esquema de Caixa 2. Cadê o PowerPoint do Grupo Globo? E aí, eles estão dizendo aqui o que o Renato Duque tem que fazer, né? Dilma Rousseff, por sua vez, sofrerá os novos arranhões, estes mais profundos, na imagem que tenta cultivar de ilibada reputação. Por extrema ironia, se a defesa do Lula comemorou a decisão da segunda turma, isso aqui é muito grave, se a defesa do Lula comemorou a decisão da segunda turma do Supremo, pelos votos de Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, de, no mínimo, dificultar o acesso de Moro ao depoimento de Marcelo Odebrecht referentes a Lula, o que vem por aí pela boca de Renato Duque deve preencher lacunas que, porventura, sejam criadas pela segunda turma nos processos da Lava Jato e ainda abriu outros grandes rombos na couraça jurídica com que se tenta proteger o ex-presidente. É isso aí, né? Vocês podem pegarem a delação da Odebrecht, nem queremos saber disso aí mais, né? Pode levar embora e tal, né? Nós temos agora Duque e Palocci preenchendo as lacunas. Olha se não é coisa de gangster, né? De organização criminosa, cartel mafioso, né? É a história. O Hélio Gaspari hoje na sua coluna na Folha de São Paulo ressuscita o caso do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, né? O Cancellier, Luiz Carlos Cancellier, aquele que se suicidou. O que ele revela aqui é o padrão Lava Jato, padrão Grupo Globo, padrão golpista, padrão mídia, né, o padrão do uso dos epítetos antipetistas. Né, que ele diz aqui que os repórteres Luísa Bustamante e Fernando Molica, não sei se do Globo ou da Folha, não me recordo onde eles trabalham agora, tiveram acesso ao relatório de 800 páginas da Polícia Federal com o resultado das investigações que o levou à prisão em setembro do ano passado. Eles informam, entre aspas, é uma leitura perturbadora pelo excesso de insinuações e escassez de provas. Cancellier, aí, fecha aspas. Cancellier foi algemado pelas mãos e pelos pés e vestiram-no com uniforme de presidiário. Dias depois ele foi libertado, proibido de pôr os pés na UFSC e na Universidade Federal de Santa Catarina, e só voltou a ela morto para o velório. A chamada operação Ouvidos Moucos começou com um erro retumbante. A Polícia Federal anunciou espetaculosamente que investigava o desvio de 80 bilhões de verbas destinadas ao ensino à distância. Errado. Esse era o valor das verbas, não do eventual desvio. Tudo bem, mas qual era o valor da maracutaia? O relatório da investigação não diz, talvez tenha chegado a 500 mil, mas isso é conversa de corredor. É aquela história, eles são burros, sempre usam isso aqui, eles não sabem ler? Né? A julgar pelo relatório do Márcio Anselmo, eles não sabem ler. Né? Agora, é lógico que eles fazem as coisas assim, aquela história mesmo de algumas denúncias que chegam, né, no Supremo Tribunal Federal, que são rejeitadas, né, porque não tem aqui elementos, não tem sequer nexo, eles não conseguem sequer articular uma ideia. Quem lê o relatório do Márcio Anselmo, que resultou no PowerPoint do Deltan Dallagnol e na sentença do Sérgio Moro, do Tribunal Moro, do Tribunal Lava Jato. É uma coisa inacreditável. É isso aqui que o Hélio Gaspari relata aqui sobre o caso lá de Santa Catarina. Agora, o que aconteceu com os dois? Com o Márcio Anselmo, o delegado Márcio Anselmo, e com a delegada lá. Esqueci o nome dela agora. Foram promovidos. Né? Aí o intelectual de direita chega e diz, não, somos todos Sérgio Moro. Sim, mas o senhor é a favor da promoção dos delegados, depois de tudo que eles fizeram? Sou. Então você não é intelectual, você é um vigarista, um malandrão. Né? É aquela história, é a questão uma nova modalidade de censura, fake news. Tudo para eles é fake news. Isso aqui tudo é fake news. É a indústria do fake. É da ficção, da abstração, né, que não tem concretude. E a concretude é isso aí. Malandragens, vigaristas, aí vai por aí afora. Né? Essa história
que eu tenho da questão social, né? Que a gente sempre precisa olhar para as questões sociais para a gente entender, né, o sentido de todas as coisas, né, do povo trabalhador, da população negra, dos indígenas, que eles chamam de minorias, né, LGBT, as mulheres, os direitos das mulheres, né, o intelectual de direita, o que diz que pensa pela direita, né, sim, mas isso aí é gente que precisa de dignidade, precisa de emancipação social, né, precisa de meritocracia. Tem alguém que tem mais meritocracia do que o povo? A verdadeira meritocracia é do povo. Dá a meritocracia para esse povo para ver o que acontece. Não meritocracia só para aqui, ó, o clube privado, né, entre aspas, para quem tem mérito. Mérito de ter nascido do outro lado da cerca. Né, do outro lado da cerca, quem tem mérito, né, esses aí não, esses aí são radicais, são petistas, fanáticos. O sentido das coisas, como que a gente tem que separar para entender exatamente do que se trata, do que está acontecendo. É mesmo essa história da Odebrecht, tem um caso na Odebrecht, só um caso, da delação da Odebrecht, que envolve o banqueiro aí, Ronaldo César Coelho, irmão do juiz comentarista do Grupo Globo, Arnaldo César Coelho, banqueiro lá do Rio de Janeiro, esse Ronaldo César Coelho, né, que é a história de 6,5 milhões de euros que foram depositados, né, ligados à campanha do Serra em 2010. Isso foi em depoimento à Polícia Federal. O empresário, o Ronaldo César Coelho, né, afirmou que o dinheiro foi depositado na Suíça a pedido do então presidente do PSDB, né, segundo as denúncias que circulam por aí. Isso é uma coisa mais ou menos conhecida, está na delação da Odebrecht. Agora, cadê? O que eles fizeram disso? Mais um caso aí que eu tenho falado aqui de varrer corrupção para debaixo do tapete, o sentido da Operação Lava Jato, de esconder corrupção, né? Ou seja, o resumo de tudo isso, basta a gente pegar um instrumental ideológico básico, raciocinar por classe, pela história, para a gente chegar a conclusões elementares, simples. Não precisa pensar mais do que 2 minutos para a gente chegar à conclusão de tudo isso e não cair aí nessa esparrela, essa tentativa da direita desesperada de fazer boca de urnas, fazer boca de urna, pedir votos descaradamente para o programa de governo da direita e ao mesmo tempo tentar isolar os, entre aspas, petistas, abater o moral, né, dos petistas, né, porque isso nos dá a certeza de que nós temos uma convicção ideológica firmada na ética, no combate à corrupção. É isso que eu falei. Eu sou a favor do combate à corrupção. Tem muito disso aí na direita, por aí eles dizem, né? Eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu sou a favor de combater a corrupção. Sim, mas você votou em quem? Né? Você apoia a Operação Lava Jato? Como é que você é a favor do combate à corrupção e você vota em corruptos, apoia corruptos? Tem uma charge na Folha de São Paulo hoje que são 2 vaquinhas pastando. Aí uma diz para a outra: você é do campo da esquerda ou do campo da direita? E a outra responde: não sei, nenhuma, eu só estou pastando. É isso aí. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.